Segundo o Dicionário Aurélio da língua portuguesa, a origem da palavra diversidade vem do latim e significa variedade, alteração, mudança, diferença. No contexto social, a diversidade é justamente isso, a convivência de indivíduos diferentes em relação à etnia, orientação sexual, cultura, gênero em um mesmo espaço. As perspectivas inclusivas, por sua vez, tratam de garantir a inclusão de todas as pessoas considerando suas peculiaridades e garantindo integração e protagonismo na construção comum. Inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. As demandas do tempo presente têm sido ventiladas em diferentes espaços da sociedade e, naturalmente, reverberam na instituição espírita. Em Orientação ao Centro Espírita, o compromisso é claro. O Centro Espírita deve zelar pela acessibilidade e inclusão dos frequentadores com e sem deficiência, reconhecendo a perspectiva inclusiva da doutrina espírita e a importância de evangelizar a todas as gentes, atendendo ao chamado de Jesus. Somos, no final das contas, a comunidade dos diferentes, como diz um célebre orador espírita. Nesse sentido, quais ações já são desenvolvidas e quais podem ser implementadas para o acolhimento da diversidade e o desenvolvimento de perspectivas inclusivas na instituição espírita? Mais uma vez, nós recorremos ao multicolorido das experiências desenvolvidas em diferentes localidades para ter ideia das ações possíveis a esse respeito. O desafio da diversidade e das perspectivas inclusivas é o tema do episódio de hoje, que começa agora. A nossa área, de atendimento espiritual, sim, também tem discutido a respeito, não só discutido, mas procurando orientar as casas espíritas, dentro de um projeto maior que se chama Casa Espírita Lugar de Cuidado. Então, dessa forma, nós vamos entender que todas as pessoas que chegam à Casa Espírita são nossos irmãos, em que condição estiver. E dessa forma, a nossa ação é de acolhimento. Então, esse termo do acolhimento da Casa Espírita Lugar de Cuidado, ela vai, então, digamos assim, sendo discutida, sendo falada em todos os cantos, para que todo essa visão de preconceito que muitas das vezes nós temos, aliás, nós ainda temos, mas ainda trazemos porque ela é cultural. Exato. E exatamente. A gente não pode apagar, E nós vamos, então, tratando dessa forma. São todos irmãos, somos todos irmãos e estamos aqui recebendo e atendendo aos amigos. Perfeito. Essa também é uma pauta importante, altamente desafiadora, até mesmo porque, muito embora a política de inclusão das pessoas com deficiência tenha tomado essa expressão com maior vagar e cuidado, a expressão ela é muito ampla, porque ela envolve idade, ela envolve a gênero, ela envolve condições sociais e os próprios dados, quando nós identificamos no IBGE, não só nacionais, mas dos próprios estados, mostra que, de fato, isso é um desafio do movimento espírita. E a Federação Espírita do Maranhão, ela começa a trabalhar nessa perspectiva, numa análise junto com as casas espíritas, primeiro, de que o movimento espírita é feito para o espírito.
Nessa perspectiva, como o espírito se apresenta naquela existência é o menos importante para a gente. Se ele está com deficiência, se ele está saudável, se ele está idoso, se ele está criança, se ele está heterossexual, homossexual, se ele está, porque ele não é. Aquilo são expressões existenciais. Então, a gente parte de um diálogo com as casas espíritas a partir de paradigmas do próprio pensamento espírita, para que isso seja o primeiro elemento de fundamentação para uma construção de cultura inclusiva dentro das instituições, estabelecendo uma ruptura de alguns comportamentos passados e que precisam naturalmente ser vencidos à medida que a gente vive a própria mensagem que a gente divulga. Então, desses encontros, a gente vem estabelecendo algumas práticas que as casas espíritas mesmas apresentam. Algumas exitosas, outras que levam as próprias instituições a uma reflexão para que elas possam modificar um pouco a própria rota de seus caminhos, a fim de que essa inclusão se torne, em breve por vir, uma realidade entre todas elas. Há uma preocupação em acolher. Eu não gosto muito do termo respeitar, porque às vezes o termo respeitar ele parece assim que carrega uma conotação de tolerar, né? Sim. Então está mais no sentido de entender que a diversidade faz parte da universalidade do enriquecimento. Então hoje a gente percebe as casas bem mais abertas a essa diversidade e de compreender que a gente tem que olhar para essas diferenças que às vezes são minoritárias, mas que são significativas para nós. Então, hoje as casas já, quando fazem suas reformas, já procuram pensar num ambiente onde as pessoas possam se movimentar com mais facilidade, mas como as casas, digamos, as suas edificações são mais antigas, esses ajustes nem sempre se fazem tão satisfatórios, né? A questão de atender a linguagem de sinais, não há uma disponibilidade muito efetiva de pessoas que conhecem bem a linguagem de Libras e que sejam espíritas, e mesmo sendo que se disponham, eu vejo que isso é algo que está crescendo, está se fortalecendo dentro do movimento espírita em termos de consciência, mas, pelo menos na nossa realidade, a gente ainda está assim, nos primeiros passos, mas, como eu disse, ou seja, é algo que veio para ficar. Sim. E que eu acho que vai cada vez mais influenciando a condução da nossa atividade. Então, tem sido feito coisa, mas eu acho assim que não é algo geral. Você não vou chegar no estado de Rondônia e está todo mundo já dentro dessa ideia da inclusão. As pessoas têm consciência, mas também não sabem muito bem como fazer e onde encontrar recursos para isso. Como eu disse, somos um movimento pequeno onde as carências ainda não são muito diferentes do que eram talvez há 20, 30 anos atrás. Eu acho que o principal aspecto é a gente trabalhar que nós somos almas imortais, vivendo experiências passageiras. Então, nesse contexto e sob essa perspectiva, você permite-se, né, e trabalha o acolhimento de qualquer tipo de diversidade, vamos dizer assim, ou qualquer necessidade momentânea de experiência. Mas, de qualquer forma, a gente tem trazido o assunto à baila em eventos importantes, seja na formação na área da juventude, nos nossos congressos. Então, a gente tem trazido lideranças que têm uma certa capacidade de argumentar, de trazer experiências próprias e de fomentar, inclusive, a inclusão desses assuntos na temática do dia a dia das casas. E não bastasse, né, essas formações, a gente tem visto vivências duras que têm aparecido nas casas e têm gerado conflitos. Então, e esses conflitos são positivos, né, porque tem um problema ali de inclusão, de uma temática dessas difíceis, você acaba mergulhando nela. Então, nesse contexto, os nossos congressos e os nossos eventos com as lideranças, a gente procura trazer pessoas capacitadas, seja profissional ou seja doutrinariamente, para poder amadurecer os argumentos e a forma de lidar com isso. Então, seja com pessoal com problemas na drogadição, seja pessoas nas questões sexuais, seja a juventude nessa questão da impermanência e até dos conflitos normais que acontecem nessa área, né? Então, tem sido nesse sentido. É um assunto que não se esgota e é um processo que tem que ser continuado, né? E nas nossas próprias atividades, né? A gente não apoia
e não fomenta, né, nenhum, sei lá, trabalho ou exclusão de intolerância a qualquer questão dessa. Então a gente tem um convívio relativamente agradável e bom, né, e produtivo no movimento, nesse contexto. Esse é um assunto bem... A gente vem pensando nisso com muito carinho. A palavra é acolhimento mesmo, né, literalmente. Em todas as áreas, quando você consegue conscientizar as pessoas que participam de uma área específica, normalmente você não está só numa área, você está no centro em mais de uma área, mas os diretores que estão à frente, nós chamamos diretores federativos lá no Rio Grande do Norte, eles têm essa noção do acolhimento. Isso começou muito forte pela área do estudo sistematizado, lá pelo Rio Grande do Norte, onde numa época ainda em que se pensava no estudo apenas como estudo. Não se pensava em acolher as pessoas que chegavam. Muito menos pessoas que em situações diferentes, entre aspas, né? Do que se chama o comum. Então, isso, há alguns anos, a gente está vendo um resultado muito positivo e nós acolhemos nas diversas áreas esse público com muita naturalidade. O Rio Grande do Norte, porque já são ações de algum tempo, né, já vem fazendo esse trabalho. E assim, é com muita alegria que a gente vê isso acontecendo. Área da infância e juventude também tratando abertamente, sem receio nenhum de tratar temas polêmicos, né? No passado a gente ficava mais receoso. Não, hoje não, a gente conversa e você respeita uma opinião divergente com muita tranquilidade. O Espiritismo, você sabe, Tiago, ele tem essa função acolhedora, não poderia ser diferente. Esse está sendo uma das nossas maiores preocupações. Inclusive, na própria reunião do CFN, eu venho observando muitas experiências em outros estados que já estão aplicando isso há muito tempo. E fizemos uma reunião, inclusive, de todas as áreas antes de eu vir para a reunião do CFN. E todas as áreas demonstraram preocupação, principalmente a área de atendimento espírita, inclusive a área de estudos, que às vezes a gente não se dá muita atenção a isso. Eu faço parte também da área de estudos, mas eu creio que uma saída, um planejamento que nós vamos ter no nosso estado, falando de estado do Acre, vai ser a área de estudo, criar uma base para as outras áreas começarem a pensar mais em inclusão, em acessibilidade àqueles que também querem fazer parte não somente dos estudos virtuais, mas dos estudos presenciais. Tiago, essa questão da diversidade, nós não temos situações, digamos assim, mais críticas, não temos. Todos são acolhidos em todas as casas espíritas, de maneira fraterna, né, sem questionamento, sem julgamento, cada um cuida da sua vida como achar melhor, né? Exato. Então isso é um sentimento de todas as casas espíritas, inclusive do trabalhador espírita, que ele não é grande número dos trabalhadores, eles não são vinculados a um único centro espírita, eles não têm essa questão do só eu e o outro, não. E a coisa mais comum que tem lá de tu encontrar são trabalhadores de uma casa espírita, que também são trabalhadores de outra casa espírita. Nos eventos federativos junta todo mundo. E então nós estamos assim trabalhando. Esse tipo de ação é que tem gerado esses resultados, né? O movimento se estrutura, vai crescendo, gradativo, mas nós não temos essa, como é que eu vou te dizer, essa preocupação, porque essa situação crítica não existe. Entendi, né? Perfeito. Então, é característica do movimento lá. Nós montamos uma comissão. Essa comissão, ela trabalha as acessibilidades como um todo e ela tem estudado as diversas temáticas. Então, dentro dessa vertente, por exemplo, nós vamos já ter no nosso Congresso Espírita do Estado de Mato Grosso, que vai ser o ano que vem, de 30 de maio a 2 de junho, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Então, esta equipe já está pensando como fazer a inclusão daquele que tem a deficiência visual, a deficiência auditiva, a questão da deficiência motora ou outros tipos de deficiências, para que esse público possa receber o Evangelho de Jesus sem tantas barreiras, que ainda a gente encontra em diversos locais, sejam barreiras físicas, sejam barreiras inclusive emocionais de preconceito. Então a necessidade de nós acolhermos essa diversidade através do estudo, em primeiro lugar, dessas diversidades, mas sempre com aquele ingrediente que nós já dissemos aqui do amor. Na verdade, como a Paraíba é um estado que tem uma
apresentação desse retrato ainda muito pequeno, não tem havido muitos problemas nesta inclusão, porque o lugar que tem maior presença de público é a federação. E nós já temos um olhar diferenciado. Temos, inclusive, diretoras que estão incluídas neste processo e fazem parte da homoafetividade. E nós não fazemos nenhuma, vamos dizer assim, não fazemos nenhuma exclusão, desde que essas pessoas tenham a ética e estejam preparadas para dar a sua contribuição doutrinária às áreas a que estão pertencentes. De forma que nós, na federação, não temos problema nenhum. Especialmente porque nós temos um atendimento fraterno que atende 3 ou 4 vezes na semana, dependendo das situações, a 300, 400 pessoas. E nestas situações, naturalmente, a triagem facilita ao trabalho do atendimento fraterno e, graças a Deus, nada a registrar nesse sentido. E nas casas espíritas, que nós temos conhecimento, também não temos nenhuma situação que podemos registrar dentro dessa sua pergunta. E nessas visitas que nós fizemos, né, que nós fazemos aos centros espíritas, às regionais, a gente deixa livre, a gente não leva, a gente distribui o plano e pede para que se trabalhe. Então, sempre vem. É assim, é trazido esse elemento para que a gente possa refletir. E por mais que seja um estado, a gente brinca, que é um estado pequeno, nós ali em Campo Grande, que é a maior cidade, a gente diz que ainda é interiorana, porque às vezes a gente conhece as pessoas e tudo mais. No movimento espírita, ali, a gente não tem muito... quando o assunto vem, todos já rebatem. Por quê? Porque nós nos reconhecemos enquanto espíritos imortais. Nós nos reconhecemos enquanto irmãos em humanidade. Sim. Mas a gente, sim, é trazido, não há nenhuma... não há questionamentos do como agir, porque se um traz, eles mesmos já vão trabalhando. É muito bonito isso no nosso movimento, mas a gente tem trabalhado sim. Recentemente nós tivemos a nossa Mostra Espírita, um evento que nós realizamos todos os meses de setembro, e entre os grupos musicais que se apresentaram, os grupos artísticos, tinham portadores de necessidades especiais, como cadeirantes e outros, fazendo parte daqueles grupos, e nós ali já procuramos disponibilizar tudo aquilo que estivesse dentro, dar apoio à necessidade daquele que chegasse nessas condições. Então, um daqueles jovens é um percussionista, e que estava lá com a gente trabalhando, entre outros, as pessoas que chegam como os idosos, precisando de um auxílio para se locomover, mas também as pessoas com as suas dificuldades maiores, desde relacionamentos e tudo, as famílias de um modo geral. Nós temos aberto a casa, as portas, para trabalhar todos esses temas, de forma que nós possamos incluir a todos, né, dentro da nossa casa da melhor forma possível, que todos que ali cheguem possam se sentir de fato acolhidos e abraçados na casa espírita. Isso é a parte principal que eu acho dentro da casa espírita. Desde o momento que a pessoa adentra a casa espírita, ela se sentir acolhida, ela se sentir aceita. A gente tem feito esse trabalho. Abra suas portas, abra o seu coração, acolha, não pergunte a opção de vida de ninguém. Lembre-se de como agia Jesus. Ele acolhia e abraçava a todos indistintamente. Esse é o papel da casa. Nós chegamos ao fim desse segundo episódio. Você conhece alguma outra experiência exitosa de acolhimento à diversidade e de desenvolvimento de perspectivas inclusivas na instituição espírita? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos compartilhar essas ideias e ventilá-las por aí.
Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de conversar sobre essas ideias com seus colegas do trabalho espírita e de consultar o documento Orientação ao Centro Espírita sempre que necessário. Confira as primeiras temporadas e os outros episódios dessa temporada de Orientação ao Centro Espírita, todos disponíveis no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!